nós vamos falar do Evangelho. Hoje é a continuação do capítulo 16, que iniciou na semana passada. E esse capítulo ele chama Servir a Deus e a Mamon, ou Mamon, como alguns falam. Hoje nós vamos falar do item 8 a 13. Só para lembrar um pouquinho, Mamon é um termo que vem da Bíblia que descreve riqueza. Riqueza material, cobiça. Não chega a ser uma divindade, mas a própria palavra, que é de origem hebraica, quer dizer dinheiro. Quando Jesus coloca não servir a Deus e a Mamon, nenhum servo, eu vou ler para vocês, está em Lucas, capítulo 16, versículo 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou há de entregar-se a um e não fazer caso do outro. Vós não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. O que Jesus quis dizer com isso, na verdade, é que é onde está nosso tesouro, é onde está nosso coração. Tem uma resposta que está no Livro dos Espíritos, a resposta à pergunta 810. Ela fala que toda ação produz seus frutos. E doce são os das boas ações. Amargos sempre os das outras, ou seja, das ações más. E aí ele frisa, sempre, entendei. Então, na verdade, existe uma lei que ela nos governa. Nós vamos colher sempre o que nós plantamos. E baseado nisso, a gente cai direto no item 8 desse capítulo, que é a desigualdade das riquezas. Bom, se Deus é justo, nós acabamos de fazer uma oração para Ele. E se Ele é justo, por que tanta desigualdade, né? Por que tanta gente com tanto, tanta gente sem nada? Aí alguns chegam até a pensar, né? Será que todos os homens são iguais perante a Deus? E é claro que sim, né? Deus criou a todos iguais, Deus criou a todos pela mesma função, pelo mesmo fim. Quando a gente fala que o sol é luz para todos, na verdade, esse pensamento realmente é extremamente verdadeiro. É muito mais verdadeiro do que nós pensamos. Porque Deus realmente criou todos nós de maneira idêntica, iguais. Nós somos todos iguais. Todos os homens eles estão submetidos à lei da natureza. Todo mundo nasce fraco, nasce bebê, todo mundo tem dor. O corpo do rico se destrói tanto quanto do pobre. Deus não fez eleitos nem escolhidos. Ele não deu superioridade para nenhum dos seus filhos, nem pelo nascimento, nem pela morte, nem pela raça. Então, uma coisa que nós temos que colocar na nossa mente a partir de agora, raciocinar sobre isso, é que todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Isso vai nos dar segurança. Isso vai aumentar a nossa fé. E se Deus é tão bom, né? Se Ele é nosso Pai, por que Ele não deu para os homens as mesmas aptidões? Para todo mundo ficar rico, para todo mundo ficar bem. Deus criou todos os espíritos de maneira idêntica. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. E à medida que nós vamos vivendo, nascendo, desencarnando, encarnando de novo, nós vamos desenvolvendo a inteligência, os bons sentimentos, nós vamos evoluindo. Só que tem uma coisa, ninguém foi criado junto ao mesmo tempo. Deus não criou todo mundo ao mesmo tempo. Cada um de nós viveu a sua vida. Alguns foram mais rápidos, outros são mais jovens, alguns não quiseram evoluir, gostaram de ficar parado no materialismo, outros não. Outros perceberam qual era a função exata da vida e foram mais rápido. Então é aí que nasce a diferença entre os homens. A diferença está na diversidade do grau de experiência que cada um de nós teve. É por isso que Jesus fala, cada um de acordo com as suas obras. Porque é através da nossa vontade, do nosso livre-arbítrio, que nós chegamos onde nós estamos. E é interessante pensar que não tem ninguém igual, né? Todos nós somos únicos. E essa diferença de aptidão, ela é necessária para o progresso. Porque se fosse todo mundo tão igual, ninguém ia procurar meios de desenvolver medicina, ciência, indústria, para o progresso do mundo. Então isso faz parte da evolução. Nós vivemos num mundo em que existem vários tipos de espíritos. Mais novos, mais jovens, mais evoluídos, menos evoluídos. E isso faz com que a Terra mova, com que o progresso mova. Nós não estamos preparados ainda nesse planeta para vivermos todos espíritos iguais, nós vamos acomodar. Aí a gente fica pensando, mas esse monte de desigualdade social, será que isso é uma lei de Deus? Não, a desigualdade social é obra do homem. No Livro dos Espíritos, no Evangelho, Jesus falou muito disso, Deus é amor. Deus não criou o sofrimento, Deus não criou a dor. A dor é um fruto, o sofrimento é um fruto das ações do próprio homem. Mas e a riqueza? E aqueles que são ricos que abusam dos pobres? Eu comecei a nossa palestra falando que o fruto, cada um da nossa vida vai produzir fruto, né? E esse fruto pode ser doce ou amargo. Todos nós que causarmos qualquer dano para qualquer irmão, nós vamos colher esse fruto. E
esse fruto vai ser amargo de acordo com o tamanho do dano que nós provocamos ao nosso irmão. Interessante isso que faz com que nós começamos a pensar que a nossa família é todo mundo. Aí a gente começa a entender por que Jesus falou, né? Amai-vos uns aos outros. Porque não tem diferença entre nós. Nós estamos muito concentrados em nossos amigos, em nossos familiares. Mas, na verdade, a nossa família somos todos nós. Enquanto nós não aprendermos a nos amarmos, nos respeitarmos, nós vamos ficar vivendo nesse mundo difícil, cheio de desigualdade, cheio de riqueza mal distribuída, cheia de um querendo pegar as coisas do outro. Então, na verdade, a desigualdade da riqueza, ela não tem origem na faculdade ou em virtude dos homens. Porque se a gente for parar para pensar, existem pessoas que usam a inteligência para enganar o outro, para roubar. Então, a inteligência não é um fator de riqueza. O fator de riqueza, ele é a administração do bem de uma maneira mais equilibrada. Veja bem, se o mundo hoje parasse e Deus distribuísse toda a riqueza igualzinho entre os homens, daqui uma semana a gente já ia ter uma desigualdade enorme. A gente ia ter aqueles que gastaram tudo em viagem, que gastaram tudo em jogo, em vício. A gente ia ter aqueles que investiram de maneira ilusória, errada e perderam tudo. E teremos aqueles que, através de uma administração, de uma prudência, acertaram um negócio e ficariam ricos de novo. Então, na verdade, essa desigualdade da riqueza, ela existe pela característica de evolução de cada um de nós. E também, em consequência, do que a gente chama de ação e reação. Às vezes, nós somos ricos na outra vida e abusamos desse dinheiro, desse poder. E aí a gente vem sentir um pouco a falta dele aqui. Às vezes, sentir completamente a falta desse dinheiro. Então, na verdade, os ricos de hoje podem ter sido os pobres de ontem, e vice-versa. A pergunta 814 do Livro dos Espíritos, ela faz assim: por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria, se todos somos iguais? Uma coisa é real, nós vamos ter que colocar isso na nossa cabeça. Nós vamos experimentar todas as situações. Se a gente fosse só rico, a gente não saberia o que o pobre sente. Se nós nascêssemos só bonitos, a gente não saberia o que o feio sente. Se nascêssemos só homens, não saberíamos o que uma mulher sente. Então, essa desigualdade da riqueza é relativa. Porque hoje eu sou rico, amanhã eu sou pobre. Hoje eu sou pobre, amanhã eu sou rico. Independente de nossas próprias escolhas. Vai ter um momento que alguém vai precisar vir conhecer a miséria para dar valor à prosperidade. E tem aquele que precisa conhecer a prosperidade para saber a dureza da miséria, para não fazer ninguém passar por isso. As leis de Deus são perfeitas. Nós é que não raciocinamos em cima delas e não entendemos. Aí a gente fica pensando, então a riqueza é uma prova mais difícil do que a miséria. Olha, todas as duas são difíceis. Porque a miséria, ela provoca queixa contra Deus, ela provoca revolta. Aqueles que não aceitam a privação, eles passam a roubar, a matar. Por outro lado, a riqueza, ela acomoda o homem. Ela desperta uma coisa chamada cobiça. O cara tem um carro hoje, amanhã ele quer o melhor, depois outro melhor, e a casa melhor, e aí vai. Não tem fim. Aí entra uma coisa chamada avareza. Então, na verdade, são duas provas difíceis. E nós vamos passar pelas duas. Se já não passamos, ou estamos até repetindo. A riqueza, ela tem uma tendência maior a deixar o homem egoísta e orgulhoso. Porque nesse mundo material ele acha que acaba podendo tudo. A alta posição do homem e a autoridade que o dinheiro traz são provas muito pesadas. Porque, como a gente falou lá no começo, a gente vai colher esse fruto. E se hoje eu fui arrogante porque eu tinha dinheiro, eu maltratava funcionário, eu gastava dinheiro à toa, não pensava em caridade, não pensava em ninguém, eu vou sofrer tudo isso pela próxima vez. E por opção minha. Porque aí, quando a gente desencarna, a gente começa a ver a situação com o nosso olho espiritual. Porque Mamu é um Deus muito brilhante. Ele brilha muito. E nós ficamos fascinados por esse brilho. Porque o próprio dinheiro, né, ele traz muita coisa que no nosso nível evolutivo nós gostamos muito. É uma riqueza enganosa. Porque se nós pararmos para pensar, existe muito rico aí, pessoa rica, bonita, jovem, cheia de dinheiro, de poder, de fama, que é completamente deprimida. Vive à base de remédio. Então, quando analisamos uma situação dessa de fora, nós pensamos, nossa, tão bonita aquela pessoa, tão rica, tem tudo na vida, e está lá deprimida, pensando em suicídio. Então, aí a gente já vê que essa riqueza da Terra, ela não vai preencher o nosso coração, porque o nosso coração não é matéria, o nosso coração espiritual, eu digo.
é espírito. E a única coisa que vai alimentar o nosso espírito é amor. Então, por isso que Jesus falou tanto, amai-vos uns aos outros. Porque enquanto nós não aprendemos a nos amar, a gente vai viver nossa diferença. A riqueza e o poder, ele desperta, às vezes, nas pessoas, paixões muito pesadas. Basta ligar a TV e ver o que acontece por aí, né? Então, a desigualdade da riqueza, ela é muito simples até de nós pensarmos. Se nós fôssemos igualmente inteligentes e ativos, ainda assim a gente ia ter que ter desigualdade. Porque senão a gente não ia aprender. A gente não ia entender como funciona o progresso da vida. E qual é a função do homem rico aqui na Terra? Além de tomar um vinho caro, de viajar, de morar numa mansão, de aproveitar tudo que a vida de bom material tem a oferecer. Na verdade, se ele lembrar daquela frasezinha de Jesus, amai-vos uns aos outros, ele não vai conseguir fazer tudo isso sabendo que tem muita gente passando fome, que tem muita gente passando dificuldades. Porque, na verdade, quando nós temos, é fácil, muito fácil. Mas qual é a verdadeira caridade num ponto desse? As grandes empresas que geram milhões de empregos, milhões de oportunidades, são mantidas por quem tem dinheiro. Então, na verdade, a função da riqueza é o progresso. Aquele que está passando por uma prova de uma situação de prosperidade menor, ele precisa trabalhar. E quem que gera esse emprego? É aquele que tem dinheiro. Agora, se ele gera emprego com mau salário, tratando mal o funcionário, achando que ele é, entre aspas, quase um deus, o que essa pessoa está aprendendo da vida? Como é que será que ele vai, quando ele desencarnar, chegar lá do outro lado da cortina? Porque ninguém vai perguntar para ele, nossa, quanto você tem no banco? Ficou aqui, o dinheiro não vai, nada vai, nem nosso corpo. Porque vão perguntar o que você tem no coração. E aí, o que ele vai responder? Nada, ele vai lá para o fim da fila e vai voltar para cá, de acordo com a necessidade do aprendizado dele. Então, essa desigualdade de riqueza, ela é necessária nesse mundo ainda, até para o nosso próprio aprendizado. E não seria tão desigual se nós não fôssemos tão egoístas. Às vezes nós olhamos no nosso armário, tem roupa lá que faz anos que nós não usamos, e nós não damos para ninguém, porque eu gostava tanto, me lembro tanta coisa boa. Às vezes nossos filhos estão cheios de brinquedos, eu vou guardar essa boneca de lembrança, porque minha filha gostava tanto. Então, na verdade, nós ficamos presos a pequenas coisas que vão cada vez mais nos materializando. Aí, pensando nisso, a gente pensa, o que é uma verdadeira propriedade, então? Qual que é a verdadeira propriedade? A verdadeira propriedade é aquela que a gente conquista com o nosso suor. E se pensarmos pelo lado espiritual, a verdadeira propriedade é o que está no nosso coração. Imagina uma pessoa apegada demais à matéria, à casa, ao carro, quando essa pessoa desencarna, morre. Como é que ela chega do outro lado? Porque a gente não vai tomar um banho de luz e ficar bonzinho. A gente vai chegar lá exatamente como saiu daqui. Então, essa pessoa vai querer voltar para cá, para cuidar das coisas dela. Então, dinheiro demais, às vezes ele não faz bem se nós não tivermos o evangelho no coração. A sociedade moderna, hoje, ela estimula demais o consumo. Demais. Qualquer coisa que a gente abre, tem coisa para vender. O próprio adolescente, ele sempre quer o melhor tênis, ele sempre quer o melhor celular, porque a mídia vai direto colocando isso para ele. E para nós que somos adultos também. Então, na verdade, nós vivemos num mundo onde todo mundo trabalha para o crescimento material. Mas vamos fazer uma analogia rápida aí. Lembra daquela historinha de Robinson Crusoe? Ele estava numa ilha deserta com um tesouro enorme. O que ele podia fazer com aquilo? Nada. Ele estava numa ilha deserta. E assim é a nossa vida em relação à matéria. A natureza humana, ela é egoísta. Ela quer posse ainda. Nós não temos evolução para nos desprendermos das coisas. Aliás, nós estamos aqui para aprender a ter essa evolução. Aí a gente cai numa coisa que chama abuso. Quando nós temos muito, nós começamos a abusar do outro. Os empregados sofrem abuso porque o patrão não cumprimenta, porque o patrão é arrogante, porque qualquer coisa manda embora. Então, na verdade, quando Jesus falava que era mais fácil um camelo passar por uma agulha, né, do que um rico entrar no céu, ele estava querendo dizer isso. Que esse materialismo ele nos envolve de um jeito
que nós ficamos presos nele de uma maneira que a gente não enxerga mais nada. Quanto mais temos, mais queremos ter. Emmanuel fala do texto de Marcos 8, é o seguinte: pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Vamos pensar nisso. O apego ao supérfluo, isso são palavras de Emmanuel, tá? Ele fala que o apego ao supérfluo é introdução à loucura. Juntar coisas abusivas é motivo de aflição e inutilidade. Ele fala que o alimento guardado, ele está a caminho da podridão. Roupa que não usa, vira comida de praça. Ele fala que recurso demais guardado traz tentação para os descendentes. Quantos crimes nós temos na família? Em outras palavras, ele fala que quando nós nos agarramos ao efêmero e ao transitório, nós estamos no campo da ilusão, e ninguém evolui na ilusão. A ilusão é a própria mentira. Ele comenta esse texto evangélico, ele fala, porque nada nós vamos poder levar desse mundo, porque nós não somos nada para ele. Então tudo vai ficar aqui. E tem uma coisa também que a gente precisa pensar, que chama apego. Apego é diferente da avareza, né? A avareza é aquela coisa de querer juntar, e querer ter mais, eu não gasto um tostão porque eu não quero perder. Isso é avareza. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. Isso está em Lucas. Aí o próprio Emmanuel, ele comenta que a gente deve fugir da retenção de qualquer coisa que não traz espírito de serviço. Ele fala que a própria água, sem nenhum benefício, ela forma zona infecciosa. Que toda avareza, ela é doentia. Ela traz sofrimento. E ele lembra no final que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas naquilo que ele espalha ao seu redor. Aí tem uma outra coisa que chama apego, que é pior que a avareza. E esse apego, ele é muito sutil. O apego, existe apego à riqueza, ao ouro, ao dinheiro, existe apego a pessoas, existe apego a familiares, existe apego a animais, existe apego a tudo. Nós nos apegamos materialmente a tudo. Tem gente que se apega à aparência física e aí começa a usar tudo que a ciência tem para não envelhecer e acaba se deformando. Isso é apego. Isso é materialismo. Às vezes a gente se apega a uma pessoa e se por algum motivo a pessoa não quer mais conviver com a gente, não quer mais namorar, casar, tem gente que se mata. Nós caímos em depressão. Isso não é amor, isso é apego. Isso é egoísmo puro. É meu, eu quero. É orgulho. Nossa, como é que ela conseguiu? Por que ela me largou? Então, o apego, ele é muito mais perigoso até do que a própria avareza. E se nós não tomarmos cuidado com esse materialismo, a gente vai acabar no apego. Quando a gente está em depressão profunda e você pergunta o que ela tem, ela nem sabe por quê. Por que será? É um apego. Às vezes a pessoa está apegada. Tem gente que alguém da família morre, minha vida acabou. E se enterra no quarto e não sai mais. E a fé? Não acredita na vida eterna? E olha, todos nós somos assim, eu sou assim. A nossa fé, ela é muito inconstante, ela é muito inconsistente. E nós nos perdemos nesse apego. Então, quando Jesus fala servir a Deus é mamon, ele está querendo dizer para a gente soltar essas coisas. Para a gente olhar para o lado, olhar para o próximo, ver o amor, sabe? Quando ele fala que todos somos irmãos, é verdade, nós somos criados na mesma essência. E aí a gente se apega a paixões, a gente acaba com a nossa vida porque levou fora, ou porque perdeu o emprego. O universo não é abundante? Não foi Deus que criou tudo? É a fé. Se essa fé existir no nosso coração, nós vamos viver em abundância, guardados as nossas devidas colheitas, é lógico. Mas ainda assim, se tivermos boa vontade, Deus nos acolhe, Ele nos dá força, e a gente passa por uma prova que nem nota que estava sofrendo. Sabe por quê? Porque a gente se levanta no amor. Então, quando nós percebemos esse servir a Deus e a mamon, a gente começa a acordar que a gente é um espírito no corpo, mas a gente vive como se fosse um corpo com espírito. A gente vive essa vida como se ela fosse única, que acabou, e não acabou.
A nossa função aqui é desenvolver inteligência, desenvolver o amor. E todo o roteiro disso está no Evangelho de Jesus. E a gente mal abre. Na palestra de ontem, o Rogério falou que para a gente tirar meia hora para ficar aqui no centro doando energia, para a gente é difícil, a gente arruma um monte de desculpa. Nós somos trabalhadores, nós que dizemos que conhecemos a doutrina espírita, nós que dizemos que somos cristãos. Então está na hora a gente acordar desse materialismo. A riqueza não é ruim, a riqueza é abençoada. Ninguém precisa vender tudo e sair nu igual São Francisco de Assis, não é isso que Deus quer. Deus só quer que a gente viva bem, mas olhe para o lado, olhe para o outro. Deus só quer que aquilo que realmente está passando do necessário para a gente viver bem, a gente começa a aprender a dar para o outro. Aprender a ensinar o outro a trabalhar. Aprender a mostrar para o outro o valor do trabalho. Porque aquele que vive só de caridade, no fundo, ele se sente humilhado. Porque a verdadeira caridade não é dar o peixe, né? Tem aquele ditado que fala ensinar a pescar. Então, meus irmãos, a reflexão de hoje, ela nem cai tanto sobre a riqueza, ela cai mais sobre o que nós estamos fazendo do nosso lado espiritual. Ou nós estamos vivendo só o nosso lado material. A reflexão de hoje, ela fica nessa pergunta. Vamos dormir com isso na nossa cabeça. Então, agora que nós já fizemos a reflexão, já falamos sobre o Evangelho, nós vamos agora passar para a última etapa do nosso trabalho, que é o nosso encerramento, as nossas vibrações, e é onde nós vamos receber as vibrações que vêm das energias dos médiuns, e ampliada, vocês não têm ideia do tamanho que é esse ampliar, pelos irmãos espirituais. Então, nesse momento, é um momento que nós vamos dedicar para nós. Quando a gente fala de Jesus, a energia muda, né? Esse amor nos envolve de uma maneira ou de outra. Então, vamos aproveitar esse momento, vamos fechar o nosso olho, vamos acalmar nossa mente, e nós vamos começar a perceber a presença da espiritualidade, que pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus, ela vem nos amparar. E ela vai começar fazendo uma higienização em nossas casas. Então agora fechem os seus olhos, vamos fechar os olhos, vamos nos unir em pensamento, lembrar que somos todos irmãos, vamos nos unir com a espiritualidade superior e nós vamos visualizar uma energia luminosa branca, como se fosse uma neblina brilhante. E essa neblina brilhante, ela sai direto das mãos de Jesus e ela vai envolvendo a nossa casa pelo lado de fora. Aí ela vai entrando em nossa casa, fazendo uma limpeza. Ela entra pela porta de entrada, pela porta principal, visualizem. Como se fosse uma neblina brilhante. Ela vai passando pela sala, pela cozinha, pelos banheiros, pelos quartos, pelas dependências internas, externas, varandas. E à medida que essa energia vai passando, ela vai limpando de toda e qualquer energia negativa e prejudicial. Qualquer forma de pensamento, qualquer energia atravessada vai sendo retirada. Qualquer influência espiritual negativa que possa estar em nossas casas, nesse momento, pela misericórdia de Deus, pela bondade de Jesus, essa energia ela vai sendo retirada. E agora nós já visualizamos a nossa casa limpa. Nós agradecemos, irmãos, por essa limpeza. E agora nós vamos sendo envolvidos por uma energia luminosa verde. E essa energia verde vai nos ajudar a nos concentrarmos. Nós vamos nos concentrar agora para recebermos energias luminosas que vêm da espiritualidade para o restabelecimento do nosso equilíbrio interior. Então agora essa energia verde vai cessando e agora você se concentre mais ainda, porque nós vamos recebendo do plano espiritual uma energia luminosa amarela. Imagine o sol. Essa energia amarela ela vai sendo dirigida para o nosso chakra frontal, que fica na testa. E esse chakra penetra em nosso mental e vai retirando todo o pensamento negativo, todo o pensamento repetitivo, equilibrando e alinhando os nossos pensamentos. Visualize esse amarelo.
Agora esse amarelo vai cessando e nós vamos recebendo do plano espiritual, no nosso chakra cardíaco, que é onde fica o nosso coração, uma energia luminosa cor-de-rosa. Visualizem. Se tiver dificuldade de visualizar a luz, visualize uma rosa cor-de-rosa. E ela vai entrando em nosso coração,